porção semanal, Vaieler. Hã? Não. Então diz assim, é o capítulo 31 de Deuteronômio. Devarim. E foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel. Disse-lhes: hoje completo 120 anos de idade. Já não poderei mais sair e entrar. E o Eterno me disse: não passarás este Jordão. O Eterno teu Deus, ele passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti e as herdarás. Josué, ele passará diante de ti, como falou o Eterno. E lhes fará o Eterno como fez a Sihon e a Og, reis dos Emoreus, e a sua terra, os quais destruiu. E os entregará o Eterno diante de vós, e lhes fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Eterno teu Deus é quem vai convosco. Não vos deixará e não vos abandonará. Veja que esse pedacinho aqui, não vos deixará e não vos abandonará, foi o tema que o Eterno trouxe para a gente quando ele estava falando com a Querrilá em Rosh Hashanah. E chamou Moisés a Josué e disse-lhe aos olhos de todo Israel. Então agora Moisés está chamando Josué para perto dele, tá? E vai fazer uma apresentação de Josué diante do povo como seu sucessor. E disse-lhe aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque tu entrarás com este povo a terra que jurou o Eterno a seus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. E tu os farás herdá-la. E o Eterno é quem vai adiante de ti e estará contigo. Não te deixará e não te abandonará. Não temas, nem te atemorizes. E escreveu Moisés esta lei e deu-a aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Eterno, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo fixado no primeiro ano do ano da remissão, na festa das cabanas, Sucot, quando todo Israel vier a comparecer diante do Eterno teu Deus, no lugar que escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Congrega o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os peregrinos que estão nas vossas cidades, para que ouçam e para que aprendam e temam ao Eterno vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, e que seus filhos que não tiveram conhecimento ouçam e aprendam a temer ao Eterno vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para herdá-la. Então, gente, olha que interessante. Tenho certeza que vocês já leram esse texto, mesmo quando eram evangélicos, e sem entendimento, tá? Até a aulinha que vocês tiveram há pouco está dentro desse tema aqui, mas eu vou começar pela parte principal, tá? A parte principal que eu falo é a primeira, tá? Começamos aqui lendo que as palavras que o Eterno traz para Moisés, mas ele começa o discurso dele praticamente aqui
é o último dia da vida dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer a despedida dele do povo, com o povo, entendeu? Ele está diante do povo e está falando: olha, eu estou hoje com 120 anos e o Eterno não me permitiu entrar à terra. Quem vai entrar com vocês é Josué, tá? Então nesse primeiro momento ele tem no mínimo dois pensamentos. Um é o temor e a certeza, temor por um lado e a certeza por outro lado, que a Torá que ele escreveu, que ele recebeu do Eterno, que ele ensinou durante estes anos todos, ela seria esquecida pelo povo, pelas gerações futuras. E este povo estava correndo risco de ser um povo relacionado a Deus que não iria conhecer o seu Deus, tá? Guardadas as proporções, é só você pensar na grande dificuldade que nós tivemos. Se você pensa assim: eu não sou judeu, não tenho a minha descendência judaica, logo eu não faço parte do povo da Torá, errado. Pense de uma outra forma. Se você pensar dessa forma, você sempre vai ver Deus que ele está privilegiando a Israel e ele está abandonando o restante das nações. É aquilo que vocês falaram há pouco, de olhar da janelinha de dentro para fora, ao invés de olhar todo o argumento de fora, olhar para dentro. Então a questão é aquela tese que eu já conversei com vocês inúmeras vezes. Foi ensinado no passado para a gente, não pela Torá judaica, mas pela tradição do Novo Testamento, que os evangélicos ensinaram para a gente, que só é filho de Deus quem está conectado ao Messias. No caso, o Messias para eles é Jesus. E para o Brasil, provavelmente o Messias é Bolsonaro, tá? Vocês estão rindo, acho que vocês não entenderam, porque o nome dele é Jair Messias Bolsonaro, tá? É por isso que vocês estão rindo sem entender. Mas o Brasil espera o Messias, chegou o Messias, é Messias Bolsonaro. Mas o cristianismo fala do Messias Jesus, tá? E o judaísmo fala do Messias, Mashiach, que virá, tá? O serviço do Messias Bolsonaro no Brasil é um. O Messias Jesus, ensinado pelo Novo Testamento, pela Igreja Católica e Evangélica, o cenário da vinda dele como Messias é muito diferente daquilo que Deus falou aos judeus. Então, como que você pega uma palavra que vem de Deus e muda o assunto daquilo que Deus falou? Tem sentido? Acho que vocês não entenderam de novo, então vamos explicar de outra forma. Enquanto Deus falou que a vinda do Messias para Israel, ela vem com um propósito. Quando eu falo assim para você, o que faz um motorista? Dirige? Sabe, o meu motorista cozinha na casa dele, mas em serviço, o que ele tem que fazer? O que um costureiro ou uma costureira faz? Cuida de planta. É um florista? O florista como hobby, mas como profissão, trabalho, no tempo que ele está investido, naquele período de tempo. Quem é costureiro tem que costurar, quem é médico tem que atender no consultório ou no hospital, tem que cuidar de gente, curar a enfermidade, tá? Quem é pedreiro? O meu pedreiro, ele brinca com criança. Mas brinca como? Fazendo casinha, fazendo parque? Não, ele brinca como entretenimento. Só se for de final de semana na folga dele, porque no período do tempo de trabalho dele, o pedreiro tem que levantar parede, fazer escada, fazer prédio, é isso. Então, o Messias de Israel, ele vem com uma missão. Uma delas é
lutar as lutas de Israel. Guardou isso? Lutar as lutas de Israel. O Messias Jesus, ele vem com qual missão? Lutar as lutas de Israel? Não. Mas peraí, eu acabei de falar para você, pedreiro tem que fazer serviço de pedreiro, motorista tem que fazer o serviço de motorista. O Messias tem que fazer o papel que é do Messias. Então, como que você tem um Messias no judaísmo que faz o papel de Messias? Aí você tem no cristianismo um Messias que é tirado dos livros do judeu, mas altera o jeito dele. Então ele se transformou num pedreiro, num guerreiro que vai lutar uma outra guerra. Então é outra pessoa. É um outro ofício, não dá certo, tá? E com isso a gente perde uma conexão de identidade. Por que eu estou falando isso? Porque quem está dentro do judaísmo sabe que o Messias virá para lutar as guerras de Israel, para levantar, para providenciar a construção do terceiro templo. O cristianismo não fala de terceiro templo. Para o Messias Jesus, não terá terceiro templo. Então, se concorda que não tem nada a ver uma coisa com a outra, aí quando dizem que nós não precisamos, em tese, desse Jesus, desse jeito, as pessoas se ofendem, elas acham que você está desfazendo, porque um dia nós fomos evangélicos nesse sentido. Mas a questão que eu estou explicando para você é que o que ensinaram do Messias para nós, neste sentido, ensinaram uma coisa que ele não é. Se ele não é, então eu não preciso dele. Voltando para você entender o que eu estou falando. Você vai contratar para um pedreiro para colocar piso na tua cozinha e para reformar o teu banheiro. Estou chamando isso de um Messias, tá? Aí chega lá o teu pedreiro, qual o seu nome? Ele fala, meu nome é Messias. Ah, pois não, seu Messias, o serviço é aqui, ó, é trocar o piso dessa cozinha e reformar esse banheiro. Tá bom. Quanto você vai cobrar? X reais. Ah, ok, eu posso pagar isso. Então, você já pode começar. Aí ele vai dizer, segunda-feira estou aqui cedo. Segunda-feira ele chega lá e você está lá com a tua cozinha livre para ele começar a quebrar o piso e tirar. Na hora que você olha para ele está lá fora mexendo nas tuas plantas. O que você está fazendo? Estou cuidando dessas plantas aqui, estou regando, vou mudar esse vaso para esse lugar. Você fica quieto, aí passa o dia inteiro ele só faz isso, cuidou das suas plantas. Aí no outro dia chega lá de novo o seu Messias e você está lá com a cozinha, não foi feito nada nela. Aí ele vai e começa a mexer numa outra coisa. Aí no terceiro dia ele vai e mexe numa outra coisa. Você vai ficar feliz, né? Você vai deixar. Vai? Só o solteiro, porque quem é casado, a mulher já serviu de pitbull e já colocou o homem para correr. Mas peraí, não quero que você mexa nas demais coisas da minha casa, você tem que fazer o meu piso. Aí ele fala assim para você, não, eu sou o Messias, eu vim para levar a minha igreja para o céu. Não, mas o Messias que Deus estabeleceu não foi para levar a igreja nenhuma para o céu, porque a ressurreição, agora aí você pensa assim, ressurreição, o que é ressurgir dentre os mortos? Você vai precisar, se você vai sair do mundo dos mortos e entrar de novo no mundo dos vivos, você vai precisar de um corpo físico. Tá? Olha que como a gente foi idiota, entre aspas, esse idiota. A gente aprendeu que nós
que seria o arrebatamento, ou seja, quem morreu vai reviver de novo, vai ganhar um corpo físico de novo para ir para o céu. Céu é lugar de você ter, sendo que há um próprio texto no Novo Testamento que diz que no céu não tem carne e sangue. E o que você tem no teu corpo? Carne e sangue. Não, mas peraí, não tem carne e sangue, ok, todo mundo vibra, oba, vou para o céu, não tem carne e sangue, mas na hora que fala de ressurreição, você vai precisar do teu corpo, para ir para onde? Para levar para o céu. Mas o céu não precisa de corpo físico, você vai precisar da tua alma. Ou seja, o reinado do Messias é na terra ou é no céu? É na terra. Então o Messias de Israel, ele é chamado para fazer um trabalho na terra, lutando contra a gente, pessoa de carne e osso, que é uma luta que vai guerrear as guerras de Israel. Só para Israel? Não, para o mundo todo, porque está escrito a terra, não é a terra de Israel, e toda a terra será cheia do conhecimento de Deus. A paz, o Messias quando virá, ele vai trazer paz só para Israel? Não, para o mundo inteiro. Ou seja, o Yetzer Hará não terá atitude no reino do Mashiach. Entendeu? Agora, o Messias da igreja cristã, quando ele aparecer, ele vai fazer o que? Segundo os ensinos do cristianismo, vai pegar a igreja e vai levar para o céu. Israel vai ficar aí 7 anos com o diabo na terra. É isso que está escrito lá. Ou seja, o Messias que Deus estabeleceu como Messias, o cristianismo não usa e não fala nada dele. Então é outra pessoa, é outro Messias. Não serve. Se você está pela Torá, não serve. E aí, por que a gente aceita essas coisas? Porque foi colocado para nós lá no início que você não era nascido de Deus. Então, quando você pega a ideia, eu não era de Deus, agora eu sou de Deus, aí muda a concepção. Ou seja, você sempre nasceu de Deus, você veio de Deus, só que sempre falaram para você, você não é de Deus, e você acreditou que não é de Deus. Por que isso? Porque precisava acreditar, senão você não iria admitir que você precisaria de uma outra pessoa para te levar para algum lugar, entendeu? Veja só, que lugar é este? O céu. Mas o Messias não é para te levar para o céu, o Messias é para te ensinar a Torá e ensinar sobre Deus aqui na terra. Você já está na terra, então o que você precisa? Conhecer sobre Deus aonde? Aqui na terra. Deu para entender? Então o Messias, no meu exemplo, pedreiro, ele vai chegar na sua casa, ele tem que fazer o serviço de pedreiro. O Messias de Israel, quando chegar, ele tem que fazer o serviço que Deus estabeleceu ao Messias de Israel. Não tem um Messias para Israel, um Messias para o muçulmano, um Messias para o cristianismo, um Messias para o budismo, um Messias para qualquer... Então, se tem 5.000 religiões, serão 5 Messias, cada um para uma religião? Claro que não. É um Messias que foi dado para Israel, e ele não faria um serviço apenas para Israel, seria Israel e para os demais no mundo todo, tá? Colocado isso, é importante conhecer, portanto, que você nasceu de Deus. Se você nasceu de Deus, você vai procurar prestar serviço a quem? A Deus. Só que nós não sabíamos disso, porque cada religião ensinou uma coisa, e o jeito que a gente aprendeu é que nós não éramos de Deus. Se não éramos de Deus, então de onde a gente veio?
e para que lugar nós iremos. Tá? A questão vem justamente aqui. Quando Moisés é chamado por Deus, ele desempenha o papel dele. Agora Deus fala: você não vai introduzir este povo na terra. Quem vai fazer isso é Josué. Agora ele fala: eu estou com os meus 120 anos, agora eu não posso nem entrar e nem sair mais. Ou seja, o meu tempo esgotou. Eu serei recolhido entre a minha parentela, ao povo do Eterno. E o que vai acontecer aqui? Ele vai chamar Josué. Primeiro ele está aqui reforçando o povo, dizendo para o povo não se afastar da Torá, que era o temor dele, o temor e conhecimento por profecia. Ele sabia que o povo ficaria sem a terra de Israel, porque se afastaram da Torá. Mas tem um detalhe interessante aqui, que diz que ele escreve o livro. Que livro que ele escreve? A questão que se explica é: quem escreveu a Torá? Como é chamada a Torá? Olha a Torá que você tem na mão, olha na página dela azul na frente, o que está escrito? A página externa, de fora. O que está escrito aí? A lei de Moisés. Todo mundo que tem essa Torá azul está escrito isso, né? A lei de Moisés. Então quem escreveu essa lei? Moisés. Tá? Pois bem, então que livro que ele escolhe, que livro que está falando aqui que ele escreveu? A Torá. Mas ele recebeu de Deus. Sim, recebeu de Deus. Nesse pedaço que ele está falando, qual é o livro que ele escreveu? Em que período da história nós estamos? Aqui. Como chama esse livro que a gente está lendo? Deuteronômio, Devarim. Então que livro que ele vai escrever? Devarim. Ele já tinha escrito o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números. Agora você acha que ele ia escrever agora a Torá inteira? Mas ele tinha uma memória privilegiada. Mesmo assim, ele foi escrevendo conforme foi acontecendo. Tem uma coisa interessante, não sei se vocês lembram disso, nós vimos pelo Midrash, alguns anos atrás, a passagem que diz assim, que Moisés não pode ter escrito Devarim. Por quê? Porque Devarim está falando da morte dele. Então como que ele vai relatar a morte dele se ele está vivo? Como que pode? A questão é uma imagem legal, dizendo, lá no começo, quem entregou a Torá para ele? Deus. E entregou a Torá escrita e oral. Quando ele pega a Torá escrita, aí diz assim, ela está escrita para ele. Mas conforme ele vai escrever, é como se fosse assim, olha, as coisas aconteceram hoje. Então você vai lá no livro, ele escreve aquele pedaço. Conheceu-se. Ele pode escrever o que vai acontecer amanhã? Não aconteceu. Aí na hora que acontecer, ele vai lá, pensa em mágica, igual você vê em desenhos e em filmes de magia. Eu falo magia assim porque hoje você liga a televisão, tem série, tem filmes, tem um monte de coisa que você já está habituado a isso. Então, como exemplo, é muito fácil, é didático. Você pega um livro que na hora que você abre, você vê o que está escrito. O que está escrito já ocorreu. Aí, esse daqui que vai acontecer hoje, você pega aquela página às 6 horas da manhã. O que aconteceu naquela madrugada até 6 horas da manhã, vai estar escrito ali. Se você olha no relógio e vê lá 10 horas da manhã, até 10 horas da manhã está escrito. Aí você vai falar, não, eu quero ver o que vai acontecer agora na parte da tarde. Você vai ter que experimentar a parte da tarde, e aí chegando 6 horas da tarde, você olha no livro, vai estar lá escrito
aquela parte da tarde, porque aconteceu, entendeu? Estão ali. Está dando para entender que a página em branco, ela está contada por Deus, mas ela vai ser materializada com a escrita de Moisés, a lei de Moisés, conforme acontece. Deu para entender? Ok, então isso daí é um jeito bem didático para poder compreender. Aqui, portanto, ele está olhando para o povo como igual a mãe que gestou um filho. A mãe que está ali agora viu o filho nascer, ele educou, ele ensinou, e agora que eles iriam realmente colocar a mão na massa, começar a praticar, começar a viver aquela Torá, o bastão de sucessão é passado para Josué, ok? Então ele precisa agora ensinar a Josué e mostrar ao povo que há um sucessor. Aqui você aprende uma coisa também: tudo que Deus começa com alguém não vai terminar só com aquele alguém. Você vai ter uma sequência, haverá sucessores, tá? Então formar sucessores, poderíamos dizer, por força de expressão, seria um mandamento, ok? Mas por outro lado, ele está falando para o povo: gente, vocês precisam se apegar a essa Torá, porque senão lá na frente vocês irão desviar-se dela, e as maldições que a gente já leu no capítulo 28, 27 e 28, elas irão acontecer. E aí ele então tem todo esse ritual que ele vai chamar Josué, ele vai apresentar o povo, tal. E aí vai falar depois que a leitura desta Torá a cada 7 anos, ou seja, no 8º ano, que é o primeiro ano na contagem dos 7 de novo, contou os 7 anos, acabou, chega aqui na época de Sukkot. Quem é que vai fazer a leitura? Tem que fazer a leitura para o povo todo. Imagina o Rebbe de Lubavitch, que é, entre aspas, o mais adorado no tempo atual por muitas pessoas. Se ele tivesse nesse tempo, mesmo sendo ele o Rebbe de Lubavitch, mesmo sendo ele Moisés ali vivendo, quem queria ler estes textos da Torá? O rei. Não é o rei Mashiach. Não é. Então, Jesus como judeu, Jesus do catolicismo, Jesus do cristianismo, estando vivo, vivendo essa época, na hora de fazer a leitura da Torá, quem é que queria fazer a leitura da Torá? O rei. Deu para entender? É isso que está falando a Torá. Por quê? E quem deveria estar presente? Homens, mulheres, estrangeiros, crianças. Ah, mas a criança? Sim, a criança deveria estar presente no templo, na sinagoga, aonde quer que tivesse ali para fazer leitura. Por que teriam de ouvir? Para não se esquecer dele, para que isso ficasse familiar. Vocês não falaram há pouco, na aula anterior, de imagens, de memórias? A criança, ela começa a ouvir nessa festividade de leitura a cada 7 anos, ela não sabe ler, não sabe nada, mas aquela imagem ela vai guardar. Aquilo vai fazer alguma coisa dentro dela, tá? Há um texto também que diz que nem o cego erraria o caminho. O que então faria o cego não errar o caminho? Se ele não enxerga? A resposta bem simples para você é: o cego é surdo? Só se ele for cego e surdo, porque se ele for só cego, o que ele vai fazer? Ele vai ouvir o caminho de Torá. Aí ele vai errar o caminho? Não, não vai errar, porque ele sabe o que deve ser feito. Ele não enxerga, mas ele sabe o que tem que ser, o que tem de ser feito. Ele sabe praticar, tá? A prática desta porção que você tem que gravar é que Moisés vai fazer a despedida dele.
Moisés vai apresentar o sucessor dele, ele vai transitar entre o povo, tá bom? E ele vai falar sobre o livro. E a leitura do rei que vai fazer, tem lá, não é de Gênesis inteirinho até, tá? É o livro de Deuteronômio, segundo alguns. Então tem umas passagens que começam inclusive com o Shema, ok? O que você pega importante disso que eu acabei de falar? É fundamental que as crianças estivessem presentes. Por quê? Porque no futuro, quando fosse falar para ela se ela vive numa família que abandonou a Torá, mas que ela ouviu essa sequência de fatos da história, ela vai se lembrar que ela faz parte de um povo que está ligado diretamente com Deus. Entendeu? Precisa ter essa essência dentro. E o que aconteceu com a gente? Nós não fomos ensinados na Torá. Nós não fomos educados a alguém falar sobre Deus, o Deus eterno. Nós ouvimos falar sobre deuses, tá? Sobre deuses. E com isso ficou fácil você imaginar. Se você, vou dar um exemplo simples também. Jacó, ele teve 4 mulheres relatada na Torá, certo? Leá, Bilá, Rahel, Raquel e quem mais? Isso. Qual que ele amava? Ele tem 4 mulheres, vive com as 4, teve filho com as 4. Você pensa assim, ele gosta igualmente das 4. É isso? 25%, o coração dele foi dividido em 4, 25% para cada um. De quem era o coração dele? De Raquel. O filho amado dele, José e Benjamim, de quem eram filhos? Raquel, da amada. Proibição na Torá, Deus fala assim: o homem que tiver filho com uma concubina, ou seja, com uma outra mulher, ele não vai poder deixar a herança dele para aquele filho. Ele alegando que ele gosta mais da outra, ele não vai deixar a herança para aquele filho, ele vai ter que deixar a herança para o primogênito. E se o primogênito dele for para aquela mulher que ele diz que é a aborrecida, a herança ficará para o filho da aborrecida. Entendeu? Ok. Então, novamente, de quem era o coração de Jacó? Raquel. Como que você sabe disso? Como que você sabe disso? Vocês não leram na Torá? Não está escrito? Não está escrito na Torá? Então, você sabe porque está escrito na Torá. Se você não leu a Torá nunca, mas se você é um filho, criança pequena, igual o Isaac está aí andando, é que ele está lá fora. Se ele estivesse aqui brincando aqui dentro, o cérebro dele não estaria retendo essas informações? Você acha que não está aprendendo nada, tá? Assim como muitas pessoas não vêm à igreja, não vêm à congregação, não vêm à leitura de Torá, porque diz: mas eu não entendo nada. Será que não entende nada? Será que na hora que você for cobrado para fazer alguma coisa, sabe aquela voz que diz a voz da consciência interna? Essa voz da consciência interna, ela está sendo alimentada por quem? Pela Torá. Na hora que você conscientemente quer fazer alguma coisa, você sente lá dentro, alguma coisa te diz: não faça isso. Quem então estaria te dizendo não faça isso? Um conhecimento da Torá que você julga não conhecer, mas que aprendeu a estar dentro de você porque você ouviu. Olha que interessante, é algo
que era colocado a cada 7 anos, portanto no 8º ano, o primeiro do novo ciclo de 7, todos eram obrigados a estarem ali. E, importante aqui, a leitura era feita por quem? Não seria pelo sacerdote? Quem reza a missa? Quem dirige o culto na igreja evangélica? O pastor, o padre, o fulano de tal, o fulano de tal. E a leitura nesse período de Torá, nesse período era feita por quem? Pelo sacerdote? Não. Pelo profeta? Não. Por quem? Pelo rei. Quem governava o mundo civil daquele povo? Vamos trazer para o tempo atual. O Brasil não tem rei, é presidente. O presidente, ele na verdade, para ele governar, ele precisa de uma base de governo. Então, quem aprova as leis? Congresso Nacional, que é a junção de senadores com os deputados federais. Para você entender, quem deveria ler essa Torá no Brasil? O presidente, o prefeito de cada cidade, o governador em cada estado. Já falei presidente? Vamos começar. O presidente do país em rede nacional. Deveria ser o governador em cada estado? Deveria ser o prefeito em cada cidade? Ou deveria ser o Congresso Nacional? Quem seria? Agora eu vou. Você acha o presidente? Neco, você acha que seria quem? Também? Tá, agora eu vou voltar lá para o exemplo. Quem que governava o povo na época? Hã? Eu disse, quem faz o culto numa igreja católica? O padre. Quem faz o culto numa igreja evangélica? O pastor. Quem faz o culto numa igreja judaica? O rabino. Na hora de e quem servia no templo naquela época? O sacerdote. Na hora de fazer a leitura da Torá, você espera que quem faz é o padre, que quem faz é o pastor, que quem faz é o rabino, ou que quem faz é o sacerdote. Aqui está dizendo que quem faz seria o rei. O rei que está no meio do povo. Ou seja, não era o rabino, não era o sacerdote. É o rei, tá? O Brasil não tem rei. Nesse sentido, quem que está no meio do povo, que governa o povo? Congresso Nacional, porque a lei depende deles. Nós somos governados pela lei, não é por uma pessoa. Por isso não adianta na campanha política o presidente falar: eu vou fazer com que o preso não saia mais, ou que o preso que matou tal coisa tem que ficar 70 anos na cadeia. O povo vai falar: nossa, ele vai fazer isso. Gente, ele não vai fazer isso porque não depende dele. Ele depende de aprovação de lei. Ele pode ter a boa ideia de lei, mas se os deputados com os senadores vetar aquela mudança na lei, esta lei não será vigente. Logo, aquele homem não conseguiu fazer nada, tá? Portanto, o que o Eterno está dizendo? Ele está dizendo que todas as pessoas que estavam debaixo de um reinado iriam ouvir a Torá, inclusive crianças. E veja, ele tirou da mão do religioso. Então você vai aprender a Torá independente daquele sistema religioso. Como que a gente aprendeu a Torá? Dá para perceber agora que quem nos trouxe a Torá? Se não veio nenhum judeu aqui, se não veio nenhum sacerdote aqui, se não veio nenhum
pastor judeu aqui, como que nós aprendemos a Torá? De alguma forma esta Torá estava dentro de nós. Por quê? Porque nós somos nascidos de Deus. Mas só é de Deus quem aceitou o Messias, o Salvador. É? De onde você veio então? Não são todos nascidos de Deus? É muita falha nesses livros, porque enquanto fala isso, lá em Apocalipse está dizendo que Deus é Pai de espíritos, e é dito que você é um espírito. Aí você vai falar, mas peraí, se eu sou espírito, eu sou nascido de quem? Aí eles não te respondem. Se você não sabe de quem você é nascido, aí vão dizer que você que não sabe de onde você veio, você só será de Deus se você passar por aquela porta de salvação com o nome de Jesus, tá? Aí você passa a ser de Deus. Mas você é um espírito, e lá no outro livro fala que Deus é Deus de espíritos. Você tem aqui, Deus é Deus de espírito, todos os espíritos. Mas aqui, você que é um espírito, você não é nascido de Deus. Um negou o outro. De onde você veio? Você veio de Deus. Todos nós estamos conectados diretamente com Deus, e todos nós ouvimos a Torá do Eterno. Nós estamos preenchidos por ela. Nós estamos debaixo de um governo celestial. Nós estamos debaixo de um governo dos anjos. Estamos debaixo de governos do Yetzer Hará. Estamos debaixo do governo do Yetzer Hatov. Se você se inclinar para o mal estará governando a tua vida. Mas se você se inclinar para o bem estará governando a tua vida. Entendeu? Ok. A Torá, portanto, nesse sentido, nesta paraxá, está te dando uma aula para você não ficar escravo do sistema religioso. O que Deus está fazendo é, o homem quer escravizar pessoas, mas Deus, pode falar. Cortou a relação. Para receber de Deus e passar para eles. Isso. Aí essas crianças que são obrigadas a ouvir, elas crescem, quando elas casam e têm filhos, estes filhos vão é provado cientificamente, eles herdam apenas, vou falar, você pega o menininho que está rondando aí. Se ele ficar apertando a buzina do carro, você vai falar, nossa, eu não consigo ouvir aqui porque a buzina lá tá muito assim, é intermitente, mas uma perto da outra, então fica você ia conseguir prestar atenção? Não. Você ia falar que era um menino que estava fazendo muita bagunça? Aí você ia falar, isso, é isso. E aí você ia falar que ele puxou para quem? Para o pai ou para a mãe, não é? Se você tem um conhecimento de família, você fala, puxou para o pai. Isso é DNA? Está escrito, mas o DNA no corpo físico, ele determina a cor de cabelo, ele determina a altura, ele determina a cor da pele, ele determina um monte de coisa. Mas determinar gênio, no sentido de ser genioso, em tese, parece que não. Mas nós sabemos que ele traz, todo mundo, você traz com você herança de tudo que até então é gerado no mundo. Esta é a base do Jung para aquilo que ele chama de inconsciente coletivo. Você faz parte da história, esta memória daquilo que é um mundo, entendeu? Por que você acredita em demônios? Se ninguém falasse de demônios e você nunca viu demônio hoje, você ia falar assim, eu não acredito nessas coisas. Mas mesmo que você fale que não acredita, há uma imagem dentro de você. Por quê? Porque você herda um conhecimento daquilo que aconteceu neste mundo todo.
Você pode não ter visto e nem lidado com isso, mas alguma coisa dentro de você sabe. Não sei explicar, mas esse negócio é meio irado, o negócio. Entendeu? Portanto, o que o Eterno está dizendo? Que você não vai ficar ligado com a mística deste mundo, com a religiosidade deste mundo. Portanto, ele descentralizou. O rei teria essa ocupação religiosa. Agora, quer ver como isso é verdade? Que Deus centralizou nesse sentido? Descentralizou? Rei Uzias. Época de quem? Grande profeta Isaías. Ele começa o livro dizendo, lá o capítulo famoso, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Você canta o louvor lá, no alto e sublime trono, entendeu? O rei Uzias, ele morreu por quê? Ficou leproso. Por que ele ficou leproso? Porque ele fez sacrifícios, que não era a função dele, era a função do sacerdote. Ok? Aí ele foi repreendido. Rei, não faça isso, porque isso compete apenas ao sacerdote. Aí ele falou, eu sou o rei, eu mando nisso tudo aqui. No que ele fez, o que aconteceu? Teve um terremoto que pegou de um período de estrada longo, chegou até aquele palácio dele e rachou o negócio. Ali no que abriu, já apontou para a testa dele, leproso. Ele teve que ser retirado, porque a lei diz que quando uma pessoa está leprosa, ela tem que ser recolhida e tirada do meio do acampamento. Ou seja, ele não diz que mandava em tudo. Logo, ele achou que podia tudo. Ele mexeu em assuntos espirituais que não estava de acordo para ele. Entenderam? Então, portanto, esse assunto Deus descentralizou. Ele não deixou apenas com o sacerdote. O sacerdote vai ensinar no restante das coisas, mas naquele momento de ouvir a Torá, nesse período de tempo, para que o povo tivesse uma mensagem dentro deles, para que eles fossem usar isso para o resto da vida, influenciando a vida deles, Deus descentralizou. Isso não cabe ao pastor, não cabe ao padre, não cabe ao rabino, não cabe ao sacerdote. No caso aqui, cabe ao rei, para mostrar que está descentralizado, tá? Portanto, você, aquele que está aí na rua, ele tem conhecimento de Deus dentro dele, só que ele não sabe que tem. E ele, se ele atentar para aquilo que está dentro dele, ele não erra o caminho. Ok? Tá bom? Então vamos parar aqui, porque a parte principal que eu quero que você aprenda é justamente isso. Quem herdou foi o sucessor Josué, ele que vai dirigir o povo. Moisés teve que transmitir uma unção para ele, e a questão principal aqui era exigido que inclusive as crianças ouvissem a palavra. Tá certo? Então podemos encerrar.